Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, abençoe-nos Jesus o propósito de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. O tema proposto para a nossa reflexão está no livro Justiça Divina, e se trata do comentário de Emmanuel a respeito do capítulo 7º, primeira parte do livro O Céu e o Inferno, item 16. E se refere à nossa consciência, à nossa capacidade, à nossa possibilidade de fazer escolhas em face dos condicionamentos que trazemos em nós mesmos. Sabemos que temos características marcantes sob o ponto de vista biológico, herdados da família, temos condicionamentos seríssimos que nos foram dados pela educação, temos condicionamentos econômicos, políticos, psicossociais, culturais, que imprimem a nós um modo de ser, um modo de escolher, um modo de sentir, um modo de querer. No mais das vezes esquecemos ou não queremos enfrentar a questão de que esses condicionamentos, eles inclinam, mas não determinam, não arrastam. Eles condicionam, mas não nos obrigam a ir numa ou noutra direção. Exatamente porque acostumamos-nos com um condicionamento cultural que vem do século VI. No tratamento dos nossos erros e das nossas culpas. Preferimos a graça à reparação. Preferimos muitas vezes subornar a própria consciência do que enfrentar aquilo que nos é devido remover de nós mesmos. Porque ninguém o conseguirá senão nós mesmos. Emmanuel, na lição que vamos introduzir agora, é um professor preciso, é um microcirurgião a descerrar os escaninhos da nossa alma no sentido de despertar-nos para a necessidade de observarmos em nós mesmos aquilo que constitui condicionamento espiritual, não mais biológico, psicofísico, social, econômico ou político, mas aqueles que trazemos de outras vidas. Esses são determinantes. Esses são fundamentais. E a nossa tarefa na reencarnação é nos determos na observação desses condicionamentos. Então ele começa assim: trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos incessantes de medicação continuada. Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, enfermo ou doente, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro hebetado, com distúrbios, com transtornos, com problemas de variada ordem, dificultando-te as expressões, mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça no clima das trevas. E assim, parte a parte do corpo e das nossas relações, entre elas o da própria casa. Trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à afeição de verdugos, o que para muitos de nós é dificílimo de compreender, muito mais de aceitar, pior de conviver e muito mais difícil de superar. Porque as explicações não são suficientes, não estão na Terra, não estão na cultura, não estão na medicina, não estão na psicanálise, não estão em qualquer meio que nos utilizemos. Remontam a um passado que insistimos em não observar. Mas parece que o problema é exatamente esse, né? Como observar-nos em face do nosso passado,
se temos um bloqueio natural das vivências anteriores. Ficam só os vórtices, os registros fundamentais, que nos dão certos traços, às vezes da personalidade, outras vezes não, no próprio corpo, quando trazemos mutilações do passado. O que Emmanuel diz é que todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar os pontos de trabalho em que a vida nos impele a sanar o passado, clareando o futuro. Em resumo, poderemos dizer, somos produto acabado do que fizemos, do que fomos, do que queremos, do que buscamos, do que pensamos e sentimos, pelas opções que fizemos. Somos escravos dessas escolhas, mas também somos senhores do futuro, que será exatamente igual às escolhas que fizermos hoje. Se fizermos boas escolhas hoje, o nosso futuro será muitíssimo melhor do que foi. E termina assim: e toda falha na direção da obra perfeita exige, naturalmente, corrigenda e recomeço. Quais são os requisitos para encontrar essas tendências? Todo problema crônico, seja de que natureza for, afetivo, subjetivo, físico, de relação, de saúde, que não se afasta de nós a despeito dos nossos esforços, tem um registro antecedente. Se ele não foi produzido nesta vida, certamente o foi no passado. Em Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo descreve minudentemente como é que essas coisas acontecem. O espírito teria que, ao chegar aos 18 anos, sofrer com uma úlcera que, a despeito de qualquer tratamento, não seria curada até o final da vida, porque exatamente naquele mesmo ponto ele perfurara o estômago de outra pessoa, matando-o. Toda vez que ferimos, lesamos, causamos dano a alguém, esta reparação começa em nós. Ou seja, a necessidade de recompor a estrutura perturbada é do autor da perturbação, porque reflete em nós exatamente aquilo que fizemos aos outros. Por isso a reencarnação é uma preciosíssima oportunidade de observarmos essas questões. Tudo que nos aflige, tudo que nos atormenta, tudo que nos traz problemas deve ser transformado em desafios, porque ali reside a maior parte da necessidade dos nossos esforços. A questão é que nós, acomodados a uma zona de conforto, criado por uma cultura secular, já milenar, preferimos trabalhar as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas, com procedimentos superficiais que não vão à profundidade. As faltas geram um círculo virtuoso ou vicioso. O círculo virtuoso está exatamente no item 16 do capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno. As faltas e consequências só são eliminadas, retiradas da nossa vida, se o círculo virtuoso do arrependimento, da expiação e da reparação forem exercitados pelo faltoso, pelo infrator. Arrepender-se significa mudar de opinião radicalmente, né? Muitos de nós erram convicto de que está fazendo o melhor, que acertou. Mas isso é assim mesmo, com Paulo foi desse jeito. Ele inclusive confessou depois da conversão, né? Depois de ter encontrado Jesus na estrada de Damasco, ele perguntou a Jesus: Senhor, por que, querendo fazer o bem, me vejo praticando o mal? Esses condicionamentos nos impedem muitas vezes de um nível de consciência que nos permita avaliar com precisão aquilo que fazemos. Daí a necessidade de um período de expiação,
ela é absolutamente indispensável para expungir, escoimar, tal como em Paulo, as escamas que obnubilam, obstruem, comprometem, atrapalham a nossa visão, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de sentir para oferecer respostas. Sem a expiação não é possível. Não é possível. Não há saída para isso. A mudança de consciência indica um fator de culpa no passado. Embora muitas vezes ele não seja nem ocupado pelo nível da consciência presente. Muitos de nós exercitam uma autossabotagem psicológica, que a psicologia conhece bem, sem saber que está fazendo aquilo. E se nós, se somos pessoas comuns, somos alvo desse problema, dessa síndrome, desse distúrbio, mesmo as pessoas que se especializam na neurociência são acometidos dos mesmos problemas. Candace Pert, no livro A Memória, o Tempo e o Espírito, revela que passou 30 anos da sua vida, e ela é uma pesquisadora, uma imunologista hoje, das mais festejadas no mundo. Ela levou 30 anos tentando vencer um processo de autossabotagem que trazia consigo mesmo. Ela surpreendeu o pai numa experiência de infidelidade na própria casa e o denunciou à mãe, o que resultou na separação de ambos. Aos 5 anos, Candace observou que só produziu sofrimento com aquela decisão dela e incorporou a ela própria a noção de que, por ter atrapalhado a vida dos pais, causando-lhes sofrimento e a separação definitiva, ela não tinha direito à felicidade. É a chamada culpa tormentosa, tão bem categorizada por Hermance Dufault e por Joana de Ângeles. Não há nenhum de nós que não tenha errado, mesmo querendo acertar. Não há nenhum de nós que tenha acertado e tenha imaginado que errou. Isso é um problema gravíssimo. Como de Candace. Ela não errou. Ela revelou um fato. E estava absolutamente com a verdade. Mas levou 30 anos da sua vida cultivando aquela culpa. Até que fora do campo da ciência formal, ela encontrou alguém que a ajudou a superar aquela questão e dali para frente a sua vida mudou absolutamente. Isso ela nos ensina no livro dela. A razão dessas coisas acontecerem, porque tem reflexos psiconeurofisiológicos, condicionamentos tão graves que causam hipertrofia nos receptores nervosos, que nos condicionam quase de maneira absoluta a mesma reação diante do mesmo fato, do mesmo cenário, do mesmo estímulo. Ou seja, aquilo emerge para o plano da inconsciência e passa a condicionar-nos as reações a despeito da nossa capacidade de compreender. Por isso, em face do erro, é preciso ter consciência de que todo sofrimento que temos, toda aflição, toda perturbação, todo mal-estar, qualquer questão que nos envolva, tem um fim providencial: despertar-nos para reparar aparar aquele acúlio, aquela aresta, aquele espinho, aquele aguilhão, como dizia Paulo, bendito seja o aguilhão, que me desperta para a verdade. Sem esses aguilhões, a maioria esmagadora de nós não conseguiria transformar-se. Permaneceria na sua zona inútil de conforto, sem dar um passo numa direção diferente. É a dor que nos obriga a escolher outros caminhos. É a aflição que nos exige redobrados esforços para mudar o rumo da nossa vida. Daí, a absoluta imprescindibilidade da expiação. A expiação é uma oportunidade. E diz Allan Kardec,
O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo caminho pela esperança para a reabilitação. Quando nos arrependemos, nós damos apenas o primeiro passo. Depois temos que passar um período pagando pelo erro. Isso é natural, de maneira a restaurarmos a nossa própria estrutura. Restaurada essa estrutura, nós vamos para um momento decisivo, que é a reparação. Traduzindo o pensamento de Emmanuel, encontrou o desafeto, sorria para ele. É dificílimo a gente fazer isso. A pessoa que nos causou mal, que nos perturbou a vida, nos causou graves e muitas vezes sérios danos, como, Senhor, diante dele, esboçar um sorriso que não seja falso? Mas a oportunidade é para que façamos, porque a reabilitação é a única forma que temos de reparar a falta e de fechar o círculo virtuoso da eliminação das consequências do erro. Nós trazemos conosco a ideia de que talvez não precisemos disso, porque também foi incrustada na nossa alma a ideia da perfeição, né? Como possível no nosso plano. A infalibilidade humana é apregoada em muitas correntes do pensamento, como se nós fôssemos o topo do sistema, né? O ser humano é o máximo em capacidade de compreender, sentir e decidir. Mas não é assim, e todos sabemos. Não há nenhum de nós perfeito. Não há nenhum de nós que não tenha errado no passado. Não há nenhum de nós que não traga dívidas a reparar. Não há nenhum de nós que, por mais que se esforce, não erre no presente, ou não vai errar no futuro. Isso é normal, é natural. É natural daqueles que vivem num regime de ensaio e erro, porque não detêm a verdade de maneira absoluta, portanto as interpretações podem ser equivocadas, e as decisões também. E por isso erramos, e erramos muito, erramos sempre, erraremos durante toda a vida. Removamos de nós, então, essa carapaça que presume a possibilidade de nos apresentarmos aos outros como perfeitos. Essa é uma armadilha psicológica que nos escraviza ao reconhecimento alheio. Nós precisamos ser verdadeiros, primeiro conosco, depois com os outros. Não adianta tentar ocultar aquilo que é inocultável, porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Portanto, não percamos a oportunidade de fazer isso hoje, aqui e agora, começando a eliminar as consequências dos nossos antigos problemas. Porque a intensidade e a duração estará exatamente em relação direta com o nosso esforço de mudar. Quanto maior o esforço, menor o tempo de expiação. Quanto mais intenso é o esforço de mudar, menor a dor e o sofrimento que aos poucos desaparecem. E agora nós vamos nos corrigir, porque a relação direta não é com os efeitos, mas com as causas. Porque ela é numa relação inversa quanto aos efeitos. Quanto maior esforço, menos tempo, menor intensidade, menor sofrimento. A reparação, diz Allan Kardec, é a doutrina da rigorosa e perfeita justiça. Sem reparação, não há eliminação das consequências do ato. Por mais que tenhamos passado por um período de expiação e tenhamos removido de nós o maior peso da culpa, ainda vai ficar um resíduo que exige o ressarcimento do dano. E, curiosamente, religião alguma do mundo apregoa a reparação do dano. Não é curioso isso? Só a espírita. Por isso muita gente se afasta dos ambientes espíritas. Porque além de sermos obrigados a enfrentar-nos frente a frente, nós somos obrigados a demonstrar
que queremos reparar o dano. Mas atrás de nós tem um condicionamento secular de simonia. Algumas igrejas descobriram que a venda de graças e indulgências era um fator tão extraordinário de dominação da coletividade que mantém até hoje, com grande sucesso, econômico inclusive. Porque nada mais tranquilo do que você chegar com as suas culpas e ter um emissário de Deus para lhe dizer: eu o absolvo, eu o perdoo, eu retiro os demônios que você trouxe para cá e daqui para frente você está zerado. Na maioria dos casos a gente zera a nossa conta para começar a fazer tudo novamente errado. Já estou livre, então eu posso dar uma desviadazinha só porque eu já saí zerado daqui. A venda de indulgências vem do século VI. Foi o que deturpou a mensagem cristã, em grande parte do que vemos hoje. E se chama simonia em razão de uma relação curiosa. Tinha um mago em Jerusalém na época chamado Simão. Ele descobriu que Jesus e seus discípulos promoviam fenômenos extraordinários, faziam pessoas mortas levantar e reviver, ressuscitar, fazia cegos verem, cegos de nascença, pessoas com deficiências, com problema de mobilidade, recuperarem imediatamente a saúde, endemoniados que ninguém conseguia controlar, como o famoso caso de Sheva, né? Depois eu falo sobre ele. Na tentativa de eliminar os demônios que vieram com a pessoa. Então Simão, o mago, quis comprar, porque ele tinha muito dinheiro, por qualquer dinheiro do mundo, o segredo dos discípulos para exorcizar demônios e curar as pessoas. Como esta fórmula não existe, há sempre um processo de ilusão. Como é que Jesus atuava? Como é que ele fez com os 10 portadores de hanseníase que chegaram a ele e imploraram: Senhor, cura-nos? E ele disse: eu os quero curados. Vão e não pequem mais. Como disse a moça que foi pega em adultério e livraram o adúltero, né? Num processo de injustiça que caminha contra as mulheres pelos milênios. O que ele disse a ela? Há alguém que te culpe? Não, nem eu. Vá e não peques mais. O que Jesus quis dizer com isso? Não reincida no erro. A simonia vem dessa época. Alguns representantes religiosos entenderam que podiam assumir a posição de Deus e, em nome dele, retirar das pessoas aquilo que não podiam, com curiosas e estranhas fórmulas, sortilégios, mecanismos, água benta, ser ungida, ou qualquer outra coisa, que não passa da superfície. Nós continuamos nos seduzindo por essas coisas até hoje. É impressionante como isso permanece com validade. Não há como remover um problema da alma usando mecanismos que ficam na superfície, no corpo. Mesmo que se trate da psique, da mente. A razão está mais embaixo, está mais funda, está mais profunda. É o espírito, é a alma. Sabemos todos que dos 10 portadores de hanseníase, apenas um se curou. E por que apenas um ficou curado? Os outros 9 voltaram a ficar enfermos. Porque apenas um voltou, apenas um dos 10, e voltou para agradecer a Jesus. Senhor, sou um daqueles 10 que curastes. Quero agradecer-te, Senhor. Muitíssimo grato. Me vejo já livre das feridas, do cheiro, da exclusão, da discriminação.
da humilhação que passava por onde ia. Muitíssimo grato, Senhor. A gratidão daquele que recebera a possibilidade de ver-se curado, trouxe para nós a notícia que apenas ele esforçou-se por remover as consequências dos erros passados. Porque se imaginamos um Deus perfeito, a sua justiça é perfeita. E se a sua justiça é perfeita, não vai poder admitir que ninguém sofre inutilmente. Nem por menos, nem por mais, nem por excesso, nem por omissão. Não há nada que soframos que esteja fora da medida. É a dose absolutamente suportável. Porque além daquilo nós capitularíamos. E aquém daquilo não nos recuperaríamos. Ela está na medida certa, pelo tempo adequado. Mas é difícil nós retornarmos a Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo problema que eu estou passando, pela enfermidade que me assalta, por esse parente difícil que eu não sei mais como resolver isso, Senhor. Obrigado. Obrigado pela aflição que me assalta o íntimo, Senhor, e não me permite sequer dormir direito. Muito obrigado. Embora eu não possa ainda conhecer as razões da sublime providência, eu vos agradeço, porque quero ser tal qual um daqueles 10, Senhor, que foi o único que voltou para agradecer, abrindo as portas da reparação, unidos ao teu coração. O primeiro passo nesse sentido é alcançar a consciência do valor, da utilidade e da necessidade da dor. Bem-aventurados os aflitos. Por que serão bem-aventurados os aflitos? Porque quem ainda não está aflito está com a consciência tão obstruída que sequer começou o círculo virtuoso da reparação. Precisamos bem dizer o aguilhão, e nenhum de nós discute acerca da dificuldade de fazer isso. Mas se ainda não construímos em nós esta confiança na reencarnação, e é isso que estamos dizendo a Jesus, a Deus e aos espíritos amigos que estão aqui agora. Eu estou num ambiente espírita, onde se afirma categoricamente que a reencarnação é a razão de tudo que nos acontece, mas eu não vivo segundo esse princípio. Muitos espíritas não vivem segundo o princípio reencarnacionista. E aí reside exatamente a dificuldade do Dr. Inácio, ao recepcionar os recém-desencarnados do outro lado, porque os piores, os mais difíceis, enfermos do outro lado, são exatamente os espíritas. E por que são os espíritas? Porque eles chegam: não, mas eu já sei disso. Eu já estou sabendo, o que eu ouvi, o que eu estudei, o que eu li disso, você vai me voltar a me falar sobre eu sou fruto do passado e senhor do futuro? Eu já sei disso. Eu pautei a minha vida pela correção. Mas que correção? A sua correção? O que eu entendia como correto. Olha, mas faltou isso, faltou aquilo outro. Mas eu não vi. Como não viu? Não viu a mão descarnada procurar-te, não viu o parente afligir-te, não viu a enfermidade te chamar a atenção todo dia: olha, eu estou aqui, eu estou precisando que você faça alguma coisa por você mesmo. Os sinais da renovação estão conosco todo dia, graças a Deus. E são esses sinais que devemos procurar em nós mesmos para vivermos melhor. E tal como nos anunciou a oração da Valmirene, é possível ser mais feliz, um pouco mais feliz, todo dia. Todo dia é possível mudar a história da nossa vida, mas nós insistimos em permanecer no lugar onde estamos, da forma como pensamos, queremos e agimos. Aí não tem mudança. Se não mudar nada por dentro, não muda nada por fora. Não adianta.
Nenhum fator externo muda o que está por dentro. E os fatores internos são aqueles que, no mais das vezes, nos perturbam a sonhada felicidade. Senhor Jesus, nós que te sabemos presente, nós que nos sentimos amados, Senhor, abraçados, envolvidos pelas blandícias de um novo reino, pela quietude que objetivamente, nos dias de hoje, demonstram a tua presença inacessível. Por esta tranquilidade, esta serenidade, Senhor, que não é nossa propriedade, mas nos envolve e nos convida à abertura do coração de tal forma que podemos dizer: muitíssimo grato, Senhor, pela tua presença, muitíssimo grato pela tua misericórdia, muitíssimo grato, Senhor, por minha família, por meu trabalho, por minha vida, pela minha cidade, pela minha nação, pelo meu mundo, muitíssimo grato por todas as condições que me envolvem. Mas particularmente, Senhor, vos suplicamos, dá-nos mais luz, Senhor, discernimento, para identificarmos em nós aquilo que pode e deve ser removido em benefício da nossa trajetória. Anime-nos a tua energia revigorante, Senhor, que visitando-nos o coração e a alma, fertiliza em nós a motivação, a esperança, o consolo para prosseguirmos. Concede-nos a bênção, Senhor, da paciência, da resignação, da tolerância para aquilo que não pode e não deve ser mudado, porque exerce o magistério superior do despertamento da nossa consciência, enquanto nos mantemos surdos aos teus apelos. Dá-nos finalmente coragem, Senhor, para prosseguirmos nesta quadra da vida, onde os desafios se acumulam e se somam, ameaçando-nos a tranquilidade, a segurança e a paz. Permanece conosco, tal como agora, por toda a nossa vida. Que assim seja.